Bom, hoje a nossa aula é número 11. Nós estamos na unidade 3. Hoje nós vamos falar da unidade 3.3 sobre análise organizacional. Muito bem. Você já deve ter reparado nas empresas, de uma forma ou de outra, que cada empresa tem um comportamento diferente. Os funcionários têm um comportamento diferente, variando de empresa para empresa. Você já deve ter conversado com seus colegas, ou mesmo seus colegas já devem ter comentado das empresas onde eles trabalham, e sempre alguém fala sobre a motivação, como a empresa age ou como a empresa não age, né? Sempre falando bem ou sempre falando mal da empresa, digamos assim, né? Então a gente percebe que tudo isso vem de uma cultura que a empresa tem, né? Da sua cultura organizacional. Por quê? Porque a cultura organizacional é onde ela acumula ali as suas crenças, os seus valores, né? E a partir dessas crenças e valores, tudo isso é transformado em quê? É transformado em objetivo, é transformado em hábito, é transformado na política. E, claro, obviamente, baseado em todos esses objetivos, é por onde os funcionários vão ter este ou aquele comportamento. É isso que dissemina o comportamento dentro da empresa, né? É isso que vai fazer, que vai levar o exemplo para dentro da empresa. Então, se você tem, por exemplo, uma série ou um determinado grupo de funcionários super, hiper, mega motivados, você pode reparar que essa motivação ela vai disseminar para os outros funcionários dentro da empresa. E aquele funcionário que não se sente motivado, ele vai acabar se sentindo fora da caixinha. Ele vai perceber que aquele lugar não é dele. Ou ele passa a ser um funcionário motivado, ou, obviamente, ele vai acabar se excluindo. Não é que a empresa vai excluí-lo, mas ele mesmo, por si só, vai perceber que ele não se encaixa ali. Nós já percebemos também, já vimos isso, temos vários exemplos de funcionário dentro da empresa que não consegue ter um contato com outro colega, não consegue trabalhar em equipe, não consegue ter contato, não consegue ter um relacionamento profissional com os seus colegas. E o que acontece com isso? Ele acaba se excluindo. Não é que ninguém o exclui, mas ele mesmo acaba se excluindo, né? Porque ele não consegue ter contato com esses funcionários. Então, a cultura organizacional dentro da empresa era uma coisa muito importante, né? E essa cultura, ela se manifesta através de quê? Ela se manifesta através da missão, da visão e dos valores, né? Ou até mesmo de uma forma informal, né? Muitas vezes nós estamos, por exemplo, no refeitório, tomando um cafezinho, ou no happy hour, nós estamos conversando, né? O grupo de funcionários começa a conversar, e você pode reparar que, de repente, surge um determinado assunto onde a cultura da empresa ela acaba se manifestando, né? Então, a cultura organizacional é mais um fator que leva as empresas a terem sucesso, né? E se essa cultura ela não tiver em sintonia, ela não tiver de acordo com a sua missão, com a visão e com os valores, você pode estar tendo um problema com os seus resultados. Então, muitas vezes a empresa não atinge os seus resultados, não é por falta de vendas, não é por falta, não é porque o comercial não está trabalhando bem, ou porque o seu produto não está tendo uma qualidade excelente, não é por nada disso, é simplesmente pela cultura. Porque a cultura, a cultura organizacional, os funcionários motivados, desmotivados, eles acabam se sentindo rejeitados pela empresa, né? Então, eles vão perdendo aquele pique, eles vão perdendo o comprometimento, eles vão perdendo o envolvimento, eles começam a fazer basicamente só o essencial e nada mais do que o essencial, eles começam a
proferir mais ideias para a empresa, ele não tem mais aquela participação ativa na empresa, então ele começa a deixar a empresa de lado. Ele meio que encosta ali o umbigo no balcão, né? Ele meio que se ajeita ali na coluna, se encosta na parede e vai levando até onde ele acha que dá para levar. Tá? Então, a cultura organizacional, o clima organizacional, os funcionários motivados dentro da empresa, isso vai trazer só benefícios para a empresa. Tá? Então, vamos relembrar aí o que é missão da empresa, né? Isso é muito importante. Então, a missão é a razão de ser da empresa. Por que a empresa existe? Porque ela tem uma razão de ser. Tá? Então, na missão da empresa, a gente vê qual é o nosso negócio, quem é o nosso cliente, o que tem valor para o cliente, tá? Porque não é só você vender produto, mas é aquilo que valoriza para o cliente. Qual será o nosso negócio e como deveria ser o nosso negócio. Então, veja que a missão da empresa, ela é a raiz, né? É o que eu sou, o que eu quero ser, tá? Depois nós temos a visão do negócio. E a visão é uma espécie aí de sonho impossível, aquele sonho que você tem, né? É aquilo que você vislumbra nos próximos 10, 20 anos, talvez até mais, né? Que fornece à empresa direcionamento justamente para esse período que você está projetando. Então, o que eu quero ser daqui a alguns anos? Quando você, por exemplo, quando você começou a fazer a faculdade, muito provavelmente você tinha um sonho, você tinha uma visão da sua vida, né? Eu estou fazendo faculdade por quê? Porque daqui a alguns anos eu quero fazer isso, eu quero estar trabalhando naquilo, eu quero ter comprado isso, eu quero ter adquirido aquilo. Então, essa é a sua visão. Então, entre aspas, óbvio, aquele sonho impossível. Ou seja, eu quero chegar lá, né? Eu preciso chegar lá, eu necessito chegar lá. Tá? E os valores da empresa, os valores empresariais, são as atitudes que a empresa defende. Então, vai muito pela parte da ética, pela parte da moral, né? Os valores que você tem, ok? Bom, vamos ver aqui alguns sintomas de cultura organizacional que fica fragilizada. Então, o que é que atrapalha a minha cultura organizacional? O que pode atrapalhar? Quais são as influências que podem vir tanto do lado de dentro da empresa como do lado de fora da empresa, que atrapalha a minha cultura organizacional, né? Dentre aí uma série de sintomas que nós temos, a gente separou 4 aqui para que a gente possa debater. Então, eu tenho funcionários pouco produtivos, eu tenho sem engajamento e desmotivados, falta de colaboração entre as equipes e dificuldade de gerar novas ideias. Tá? Então, dentre esses 4 sintomas, nós podemos tirar aqui grandes lições, né? Funcionário pouco produtivo. Por que esse funcionário está produzindo pouco? O que está fazendo com que ele produza pouco? Né? É falta de conhecimento, é falta de treinamento, ele está com algum problema profissional, algum problema pessoal, né? Ele está totalmente desmotivado. Se ele está desmotivado, por que ele está desmotivado? O que está acontecendo? Né? Estando com algum problema profissional, o que foi que aconteceu? Ele discutiu com algum colega, ele se indispôs com algum colega, ele está com problema com a liderança, com a gerência. Então, nós precisamos parar, analisar esses pontos e ver por que ele não está produzindo o tanto que ele produzia antes. E é claro, para a gente saber o quanto o funcionário produz, nós precisamos ali aquela parte do controle, de você estar sempre controlando, de você estar sempre observando. Lembra quando nós falamos da observação, de você ficar observando sem interferir, mas só observando como as coisas estão acontecendo? Então, agora você percebe por que observar é importante. Tá? Porque você começa a detectar que o teu funcionário não está produzindo o tanto que ele deveria estar produzindo. Nossa, quando eu contratei esse funcionário, ele produzia
trabalhava incansavelmente, não levantava para tomar café, não levantava para ir no banheiro, ele ficava ali produzindo, produzindo, produzindo. Era uma pessoa muito dedicada. E por que que agora ele não tem mais essa dedicação? O que que é que está acontecendo? Tá? Sem engajamento e desmotivado. Então, aquele funcionário que fica encostado, aquele funcionário que não consegue se engajar com os demais, ele não consegue participar de uma roda de conversa, na hora do almoço ele está sempre sentado sozinho, né? Ele não consegue conversar. Se bem que nós temos vários funcionários assim, sem engajamento, mas são funcionários produtivos, né? São funcionários que você percebe que realmente estão produzindo, embora ele não tenha engajamento, é aquela pessoa que fica na dele e tal, mas ele está produzindo. Mas o engajamento, ele é necessário, né? Para que o clima organizacional fique saudável, né? Imagine você numa sessão com 5, 6 pessoas, todo mundo batendo papo, tem aquele que fica encostado. Pode reparar que isso causa um mal-estar, tanto para ele, que não consegue se engajar, quanto para os demais que estão ali conversando com medo de, às vezes, até de falar alguma coisa e ofender o colega que está ali, né? Ou até mesmo deixa de comentar alguma coisa, deixa de conversar, deixa de trocar uma ideia, né? Justamente por causa daquela pessoa, né? Falta de colaboração entre as equipes. Isso é também pessoas que não conseguem trabalhar em equipe, elas causam um grande problema dentro da empresa, né? Tem gente que não consegue, acha que só produz trabalhando sozinho. Ele não consegue repartir o trabalho dele com outras pessoas, ele não consegue entender que dentro de uma equipe você tem pessoas com conhecimentos diferentes, com habilidades diferentes, que fazem as coisas diferentes, mas que se completam. Então, trabalhar em equipe é justamente isso. É você se completar, não é fazer o que todo mundo faz igual. Não é você também baixar a cabeça para aquilo que está tudo sendo feito, né? Mas trabalhar em equipe é você discutir, é você trocar ideia, é você aceitar o seu colega do jeito que ele vai aceitar do jeito que você é entender a limitação de cada uma das pessoas, saber que nem todo mundo faz do jeito que você faz, e você também não faz as coisas do jeito que os outros fazem, né? Então precisa ter essa sinergia nas equipes, precisa trocar ideia entre a equipe, tá? E dificuldade de gerar novas ideias, né? Tem gente que não consegue, tem uma dificuldade muito grande de gerar ideias, de ser uma pessoa participativa, de dizer, não, isso aqui pode ser feito dessa forma, isso aqui pode ser feito daquela forma, vamos mudar essa rotina, vamos fazer assim. Lembre-se que eu também comentei com vocês que o mudar é interessante, né? O mudar faz parte, tá? Então, se a gente está sempre mudando, fazendo alguma coisa diferente, tá? Por exemplo, se você usa relógio, por exemplo, no braço esquerdo, passe a usar o relógio no pulso direito. Se você todo dia faz o mesmo caminho, procura um dia mudar este caminho, nem que seja para você caminhar um pouco mais, um caminho um pouco mais, né? Se você toda hora para tomar um cafezinho num determinado horário, muda esse horário, passe a tomar cafezinho, tomar água e ir ao banheiro em horários diferentes, tá? Então, essas mudanças é que trazem novas ideias para a empresa, né? Que trazem sinergia, né? Que motiva os funcionários, tá? Bom, quais são as formas, por exemplo, da gente matar a cultura organizacional, né? O que, por exemplo, nós estamos fazendo na empresa que nós matamos a cultura organizacional? Então, a cultura organizacional, ela não sofre só com aqueles funcionários que já estão dentro da empresa, mas a cultura organizacional, ela também pode sofrer na hora que você está contratando alguém, na hora que você está fazendo alguma coisa, tá? Então, eu já tenho que começar a prestar atenção na hora que eu estou contratando alguém, tá? Na hora que eu estou trazendo um funcionário para dentro da minha empresa, tá? Por mais testes que você faça, por mais entrevistas que você faça, por mais que você converse com o funcionário, tá? Por mais aquele trabalho de entrevistas em equipe que você faz, né? Estudos de caso em equipe, tá? Você não vai conseguir
conhecer o funcionário na sua raiz, na sua essência. Isso vai levar um tempo para você conhecer esse funcionário, tá? Então, primeiro deles, não contratar pela cultura da empresa. Contratar pessoas que contradizem os valores da empresa apenas pelo resultado que eles podem entregar é prejudicial para a cultura interna. Ou seja, quando você contrata um determinado funcionário, onde ele não se enquadra dentro daquela cultura, né, que contradiz o valor da empresa, e você está contratando simplesmente aquele funcionário, né, pelo que ele vai fazer, pelo resultado que ele vai trazer para a empresa, é uma forma errada. Tá? Você precisa contratar funcionários que estejam a par, que entendam a cultura da empresa. Qual é a cultura da empresa? Você já deve ter também tido contato com vários funcionários ou conhecido alguém que ele vive falando mal da empresa, né? Ele vive falando mal da empresa. Então, essa pessoa que vive falando mal da empresa, ela não está nos moldes da cultura da empresa. Porque ela só fica falando mal da empresa, mal da empresa, mal da empresa, mal da empresa. Então, ela não está de acordo com a cultura da empresa. Uma coisa é você não concordar com alguma coisa da sua empresa. Esse é um ponto, né? Uma forma de administração errada, alguma regra que foi colocada errada, tal. Isso é uma coisa, tá? A outra coisa é que todo dia você, do nascer ao pôr do sol, falar mal da tua empresa, né? Tudo você fala mal, né? Se abriu a torneira, você fala mal, se fechou, você fala mal, se mudou uma mesa de lugar, você fala mal, se mudou a cadeira de lugar, você fala mal. Então, é aquele funcionário que, quando ele abre a boca, ele só abre a boca para falar mal da empresa, tá? Então, esse funcionário, ele não está condizente com a cultura da empresa, ok? Se bem que nunca, basicamente, nós estaremos, por exemplo, 100% dentro da cultura da empresa, né? Tem algumas coisas que a empresa faz que a gente não concorda, ok? Mas, no geral, a gente não sai por aí a todo instante, a todo momento, você falando mal da tua empresa, falando mal da tua empresa, tá? Então, contratar esse funcionário, que ele esteja condizente com a cultura da empresa, que ele entenda a cultura da empresa, ele só vai trazer benefício. Às vezes, é melhor você ter um funcionário um pouco mais abaixo daquele patamar que você gostaria de contratar, mas que você sabe que ele vai trabalhar dentro da cultura, do que você trazer um expert onde você sabe que ele não vai trabalhar dentro da cultura, né? Por exemplo, se você pegar agora, né, nós estamos com grande desemprego, tá? Então, muita gente procurando emprego, muita gente atirando para todos os lados. Então, de repente, você pega um currículo de um cara, que o cara tem um currículo excelente, né? O cara é bam nisso, o cara fez aquilo, o cara tem não sei quantas faculdades, quantas especializações, etc, etc, etc. O cara manja pra caramba e você percebe que o cara tinha um alto salário onde ele trabalhava, mas que ele está se sujeitando a vir por um salário menor. É perigoso você contratar um funcionário assim, porque, primeiro, ele está se agarrando a qualquer coisa para poder se sustentar, para poder ter algum ganho e não ficar fora do mercado, tá? Mas, por outro lado, a tua empresa vai ser um trampolim para ele, simplesmente isso, né? Porque se ele tinha um alto salário, ele se sujeita a 2/3 a menos o salário, 50% a menos o salário, você pode ter certeza que ele vai continuar buscando emprego, né? E na primeira oportunidade ele vai virar as costas e vai te deixar na mão, tá? Claro, aí é uma opção de cada uma das empresas, de contratar ou não contratar um funcionário dessa forma, tá? De repente você contrata um funcionário assim, mas que existe uma perspectiva dentro da empresa dele ter crescimento. Então, é uma outra história, tá? Eu, por exemplo, quando eu comecei na Anhanguera, eu comecei com 2 dias só de aula. E na outra faculdade em que eu estava, eu tinha aula de manhã e à noite. E eu troquei uma empresa onde eu trabalhava
de manhã e de noite e vim para uma que eu só trabalhava 2 dias por semana, né? Ou um dia por semana, eu não lembro. Acho que era um dia de manhã e um dia à noite. Aí você vai perguntar, nossa, mas você trocou aula de manhã e de noite por uma empresa para trabalhar um dia por semana? Troquei, porque a outra empresa eu tinha muito problema, atrasava salário, não pagava salário, descontava INSS, não recolhia, descontava imposto de renda e não recolhia, não depositava fundo de garantia. Então, eu achei melhor trocar de empresa, né? E uma das perguntas que eu fiz naquela época foi justamente essa: eu tenho probabilidade de crescer, de aumentar minha carga horária? E aí foi me dito: tem, você tem. A cada semestre a gente vai vendo a sua evolução e você pode ir crescendo. Então tá bom. E foi o que aconteceu. Então aí uma outra situação, entendeu? Então, eu não procurei nada, eu investi as minhas fichas na Anhanguera e fui crescendo dentro da empresa. Tá? A segunda forma de você matar a cultura organizacional é não acompanhar o desenvolvimento individual. Então, não dar atenção aos acertos e erros de cada um dos colaboradores pode fazer com que eles não entendam como contribuem para a empresa. Então, o seu funcionário começa a trabalhar, você recebe esse funcionário, você faz a integração, apresenta todas as pessoas, faz lá toda a integração, assiste vídeo, conhece todos os departamentos, as pessoas, isso, aquilo, não sei o que, não sei o que lá. A partir daí, ele fica abandonado. Você não acompanha mais o desenvolvimento dele, né? Não dá atenção quando ele faz um acerto e também não dá atenção quando ele faz erro, né? Então, isso é importante, o acompanhar, a observação. Veja que em todos os passos você tem aí a observação, você precisa acompanhar os seus funcionários, tá? Você precisa entender como eles estão vendo a empresa, como eles estão se sentindo, né? Se eles têm alguma ideia para dar para a empresa, alguma sugestão para dar para a empresa, tá? Toda sugestão ela tem que ser bem-vinda, ela é um brainstorm, tá? Ela pode não ser utilizada naquela hora, naquele momento, mas deixa anotada, lá na frente você não sabe se você vai precisar dessa informação, se você vai precisar do funcionário. Então, você acompanhar o desenvolvimento do seu funcionário, desenvolvimento individual, né? E tem empresas que faz isso a cada 6 meses, uma vez por ano, né? Entrega uma ficha para o funcionário vai no RH, passa por algumas entrevistas, por quê? Porque eles estão acompanhando o seu desenvolvimento individual. O que foi que você fez nesses 6 meses? Tá? A Anhanguera faz isso com nós, professores. A cada 6 meses eu preciso atualizar o meu currículo Lattes e passar esse link para ela fazer o acompanhamento para saber o que foi que o meu professor fez durante 6 meses. Qual foi o desenvolvimento dele? Ele fez curso, ele escreveu algum artigo, ele publicou algum livro, ele participou de algum congresso, de algum simpósio, né? Ele participou de bancas de TCC, tá? O que foi que ele fez? Qual foi o desenvolvimento que ele fez? Tá? Então, isso é importante você acompanhar, porque você acompanhando o desenvolvimento e você vê que o seu funcionário já começa a estar desmotivado, você percebe que ele não tem motivação, então você tem ali algum ponto já para a prevenção. Lembre-se, quando você está fazendo um diagnóstico, você já está vendo a prevenção, né? Isso é importante. Aí você faz a intervenção. Então, a gente trabalhar previamente é muito melhor do que você esperar a coisa acontecer, porque aí fica mais difícil você consertar, tá? E não colocar em prática os valores da empresa. Um erro mortífero para a cultura organizacional é deixar os seus valores apenas no papel e não colocá-los em prática no dia a dia da organização. Muito bem, você tem lá os seus valores, a sua ética, a sua moral, etc e tal, mas sabe aquela história de que faço o que eu digo e não faço o que eu faço? É errado, né? Então você precisa, desde que você tenha um valor da empresa, tá lá expresso, né? A missão, a visão e os valores da empresa. Então, coloque em prática esses valores. Porque se você não colocar em prática, né, o funcionário vai ver e vai falar, bom, se ele que é ele, é o dono da empresa, não coloca em prática o valor da empresa, não cobra dos seus colaboradores o valor da empresa, então para que eu vou fazer isso? Então os funcionários começam a trabalhar fora dos valores da empresa,
né? Então, dessa forma, você acaba matando aí a cultura organizacional, né? Você não contrata o seu funcionário pela cultura, você não acompanha o desenvolvimento e você também não coloca em prática os valores da empresa, né? Você precisa dar o exemplo dentro da empresa. Então, é necessário que esses valores que existem, né, que foi passado quando você contratou esse funcionário, olha, a missão da empresa é essa, né, a nossa visão, o que nós temos de visão é esse, os nossos valores são esses. E nós precisamos trabalhar dentro desses objetivos. Agora, você precisa, infelizmente, né, quando você faz o acompanhamento, você vai cobrando as pessoas dentro disso, né? Vai cobrando aqui, vai cobrando ali, vai explicando aqui, né? É uma cobrança sadia, não é aquela cobrança de penalidade, mas uma cobrança sadia. Porque primeiro vamos analisar por que que o funcionário errou. A gente sempre bateu nessa tecla, né? Quando a gente fala de não acompanhar o desenvolvimento e não dar atenção a acertos e erros. Bom, por que que o funcionário errou? O que que o levou ao erro? É falta de conhecimento, falta de treinamento, recebeu uma informação errada, não prestou atenção naquilo que estava fazendo. Se não prestou atenção, por que que não prestou atenção naquilo que estava fazendo? Por que que estava voando? Por que que estava pensando em outra coisa? O que que levou esse funcionário a estar pensando em outra coisa? Ele está com problema, não está com problema? Tá? Então, antes de você crucificar, antes de você penalizar, antes de você, por exemplo, demitir o funcionário, vamos analisar o porquê que ele errou. Isso é importantíssimo. Você dá feedback para ele, olha, fulano, você errou por causa disso, disso, disso. Por que que você errou? Olha, o que levou ao erro foi isso e isso. Precisa prestar atenção nisso, precisa prestar atenção naquilo. Tá? Então, é dessa forma que a gente corrige aí um funcionário, porque às vezes você tem um funcionário bom, né? E que ele cometeu um erro, infelizmente, por causa ou ele foi levado, foi induzido ao erro porque ele simplesmente não prestou atenção por um determinado motivo, e às vezes a gente crucifica esse funcionário por causa disso, tá? Então, olha lá, antes de decidir como melhorar a sua cultura, tudo dentro da empresa pode ser melhorado, ok? A empresa, ela não nasce já 100% certinha. Ao longo do tempo, né, de acordo com a sua vivência, ao passar dos anos, você vai adequando a empresa. Então, sempre existe uma possibilidade de você melhorar a cultura da sua empresa, ok? Ela não nasce certa, ela não nasce sabendo, ela não nasce com tudo bonitinho. Você vai ter que ir implantando. Então, à medida que o tempo vai passando, você vai melhorando. De que forma eu posso melhorar a minha empresa, né? Então, a primeira coisa é, o que é que está funcionando? A primeira coisa que eu faço, isso aqui está funcionando? Legal. Então, se está funcionando, entre aquele famoso ditado, né? Em time que está ganhando não se mexe. Não, isso é uma máxima que não é verdadeira, tá? O que está funcionando? Está funcionando? Legal. E o que eu posso melhorar, então? Tá? Onde eu posso melhorar? O que eu posso fazer para melhorar? E é claro que quando a empresa está funcionando, quando está tudo redondo, é o momento mais propício para você fazer os testes. Tá? Então, trocar uma peça aqui, trocar uma peça ali, né? Você vai perceber se melhorou ou se piorou. Então, não adianta você querer fazer alguma coisa, tentar melhorar quando ela está no buraco. Porque quando ela está no buraco, qualquer coisa que você fizer, por incrível que pareça, às vezes leva a empresa mais para trás ainda. Né? Então, quando ela está no auge, quando está tudo funcionando, você percebe que está funcionando que nem um reloginho, as engrenagens todas certinhas, é na hora de eu mudar alguma coisa. Não, mudo aqui, mudo ali, faço assim, faço assado. Né? Então, eu vou saber o que está funcionando, o que eu posso melhorar, né? E o que foi que piorou. Então, pior não pode ficar. Ou você fica na mesma linha, ou você sempre melhora. E uma das coisas que eu preciso entender, né? Que eu preciso abraçar, é justamente o que precisa ser mudado. Tá? E quando eu digo que precisa ser mudado, é porque é uma coisa muito difícil das pessoas aceitarem, e quando eu digo pessoas, é porque alguém está na empresa, alguém precisa tomar essa decisão, né?
Geralmente um diretor, geralmente é o dono da empresa, geralmente é um gerentão, né? E você chegar para ele e falar, olha, isso aqui não está condizente, né? Porque eu falar isso aqui está errado é muito ríspido, é muito abrupto, né? Quem sou eu para dizer, olha, isso está errado? Alguém pode perguntar, né? Pode dizer, pode pensar. Então, você dizer, olha, sobre a minha visão, sobre a minha ótica, nós poderíamos fazer um teste de mudar assim, 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 assado, por exemplo, né? Olha, eu estive pensando aqui, analisando, tal, não sei o que lá, e percebi que se a gente mudar essa mesa desse lugar para aquele lugar, vai ser melhor. Tá? Então, eu preciso aceitar essas mudanças. Eu preciso perguntar para a minha equipe, perguntar para os meus funcionários, né? O que pode ser mudado, onde a gente pode melhorar. Porque mesmo eu sendo dono da empresa, eu estando à frente, eu sou o tomador principal de decisão, por exemplo, eu posso não estar vendo coisas que os outros estejam vendo. Né? Então, essa mudança, essa participação, ela é importante. Eu preciso quebrar esse respeito humano, sabe? Nós temos muito disso, muito de respeito humano, né? Se bem que também as pessoas têm uma dificuldade muito grande para poder aceitar, digamos assim, entre aspas, uma crítica. Tá? Então, é uma crítica construtiva aqui no caso, né? Você está falando para a pessoa mudar, se você está dando essa sugestão, é porque você percebeu que alguma coisa ali está errado. Então, o que você pode, o que você pode melhorar? Onde é que você pode melhorar? De que forma você pode melhorar tudo isso? Tá? Então, essa participação, ela é importante. Nós precisamos ter uma participação ativa. Algumas empresas, elas dão uma oportunidade, elas dão uma oportunidade muito grande para a participação do funcionário, né? Ela trabalha justamente dessa forma, com funcionários, é uma administração participativa. Então, o funcionário vai lá, ele dá sugestão, ele explica o que pode ser melhorado, etc, etc, etc. Agora, tem outras empresas que trabalham também com administração participativa, mas não dão feedback. Então, você vai lá, você dá uma série de ideias, mas você não tem feedback daquilo. Então, o que vai acontecer? Você vai ficar desmotivado, porque você vai lá, você dá um monte de ideias, né? Você fala um monte de coisa para a empresa, como você está vendo, de que forma você está vendo, e a empresa simplesmente escuta, fala, tá bom, muito obrigado, nossa, punk, que bacana, que bonita, etc e tal, anotei tudo aqui, e anotou, e ficou no papel, morreu o assunto, tá? Então, isso é muito importante, né? Quando a empresa ela quer escutar as pessoas e, baseado nisso, ela começa a fazer as mudanças, então você percebe que é importante você fazer aquilo, tá? Por exemplo, no meu convênio médico, eu utilizo ali o Hospital Cristóvão da Gama, que é do lado da faculdade, né? É bom para mim porque está do lado da faculdade, é só sair da faculdade, eu vou para as consultas, depois eu volto, fica tudo rapidinho. Preciso fazer os exames, todos os exames ficam ali no mesmo lugar, tudo centralizado. Quer dizer, é excelente, eu não preciso ir para lugar nenhum, eu tenho tudo ali, né? E cada consulta que eu passo, a cada exame que eu passo, um determinado departamento, que é totalmente autônomo, ele manda uma pesquisa de satisfação. Tá? Então, ele pergunta desde o pessoal do estacionamento, desde a hora que eu estacionei o carro, da pessoa que estava lá, o manobrista que estava lá, as pessoas que estavam lá, até como o médico me atendeu. Passa por tudo, né? Quando, por exemplo, se eu não deixei o carro no estacionamento, então tem a pergunta lá, não se aplica, você põe, ó, isso aqui não se aplica. Tá? Então, você não está pontuando aquela questão. Tá? Mas se eu coloquei o carro no estacionamento, então eles perguntam como é que o manobrista te atendeu, como é que ele falou, foi bem atendido, não foi bem atendido, etc, etc, etc. Então você percebe, quando você vai ali, salvo algumas pessoas, porque isso é óbvio, né? Nós estamos trabalhando com pessoas
E claro que nem sempre todo mundo está de bom humor, a gente até entende isso, né? Mas a grande maioria das pessoas te tratam como se você fosse a única pessoa que estivesse ali, a pessoa mais importante ali agora é você, né? Então, responde todas as suas perguntas, né? Te esclarece as coisas, te recebe sempre com um sorriso nos lábios, tal, procura sempre fazer o melhor, etc. E tal. E você responde essa pergunta, e você percebe que respondendo esse questionário, você percebe mudanças dentro da empresa. Então, você sabe que aquele questionário que você está preenchendo, ele está surtindo efeito, porque você percebe as mudanças dentro da empresa, né? E quando a gente conversa com os funcionários, onde a gente elogia o funcionário e tal, eles mesmos falam, não, nós temos que manter assim, nós temos que manter assado. E muitas vezes a gente recebe informação deles mesmos, olha, o senhor vai receber uma pesquisa, por favor, responda, ela é importante para mim, tá vendo? Né? Então, por quê? Porque está sendo avaliado o funcionário, está sendo avaliado o setor, né? Você não tem nomes ali na avaliação, você só tem setores, tá? Então, se alguém ali da equipe fizer alguma coisa fora do contexto, infelizmente vai atrapalhar toda a equipe, porque é uma equipe, então todo mundo precisa estar trabalhando bem, né? Então, o que a empresa está fazendo? Ela quer saber de você o que está funcionando, né? E o que está funcionando, ela vai sempre procurar melhorar, óbvio, né? Ela pode até não mexer num determinado período, porque isso aqui está funcionando, então deixa desse jeito, vamos nos preocupar com aquilo que a gente está com problema, e depois a gente volta para este ponto aqui. Isso também é uma sugestão, né? Uma decisão, tá? Agora, o que a gente precisa mudar aqui? Então, os clientes a todo instante, a todo momento, estão dizendo para ela, olha, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo, você precisa mudar não sei o quê, você precisa mudar não sei o que lá, né? Por exemplo, lá eles têm um setor de entregas de exame. No começo, há um ano atrás, por exemplo, né, estava muito bem aquele setor ali de entrega de exame. Mas passado um ano, simplesmente um ano, aquilo se tornou inviável. Então começou a ter um acúmulo de pessoas muito grande, começou a ter um movimento muito grande, né? E as pessoas começaram a reclamar daquilo ali, né? Então o setor agora está mudando para um outro lugar, para um lugar maior, né? Onde vai funcionar mais tranquilo, mais sossegado. Então você percebe que a sugestão que você dá, né? O questionário que você preenche, por exemplo, ele pode não resolver naquele determinado momento, mas numa oportunidade, é óbvio que a empresa vai se apropriar daquilo, tá? Bom, como é que a gente pode avaliar aí a organização de uma empresa? Então, a gente selecionou quatro formas aqui de você organizar, de você avaliar a cultura organizacional de uma empresa. Primeiro, observar as diferentes interações. Segundo, rever os programas de incentivo ou se você não tem esses programas. Fazer uma caminhada pela empresa. Fazer entrevistas com os colaboradores. Tá? Então, vamos ver cada um desses passos. Então, tá lá. Observar as diferentes interações. Então, as interações em ambiente corporativo se dão entre colaboradores, entre equipes e também entre líderes e liderados. E por que não dizer também entre líderes e líderes? As relações humanas são a base para uma cultura organizacional forte e sustentável. Por isso, ao avaliar a cultura organizacional, analise a dinâmica entre os colegas de trabalho e observe como eles se comunicam ou colaboram uns com os outros. Então, eles respeitam as ideias e opiniões uns dos outros, eles se relacionam no nível interpessoal, eles funcionam coesivamente como um time. O ambiente de trabalho promove uma livre troca de diálogo e perspectivas. O pensamento, o planejamento, a tomada de decisão e as ações são melhores quando executados cooperativamente. Então, aqui, quando a gente observa as diferentes interações,
É justamente isso, você está ali, você está olhando os seus liderados, você está olhando a sua equipe, você está olhando os seus colaboradores, os seus funcionários, né? De que maneira eles estão trabalhando, de que maneira eles estão ali se interagindo, se colaborando, né? Será que existe interação entre os funcionários? O respeito da ideia e opinião do outro, né? A gente falou agora há pouco sobre trabalho em equipe. Então, na hora que se precisa se fazer um trabalho, eu respeito a ideia, eu respeito a opinião desse meu colega. Esse meu colega respeita a minha ideia, a minha opinião, o meu jeito de ver a coisa, como eu estou vendo a coisa, tá? Então, esse é um dos pontos. Como é que é o relacionamento interpessoal, né? Como é que os funcionários ali interagem, ok? Como é que eles trabalham em equipe? Eles conversam, né? Tem um relacionamento, né? Na hora de um café, na hora do almoço, estão sentados, estão conversando, estão interagindo, estão trocando ideia, estão jogando conversa fora, tá? É coeso o time, todo mundo falando a mesma língua, todo mundo ali na mesma página, todo mundo remando para o mesmo lugar, tá? O ambiente ali promove a troca de diálogo e também de perspectiva, porque tem lugar que as pessoas estão trabalhando que, infelizmente, elas não conseguem nem dialogar, nem conversar. Falo básico, né? Eles trocam ideia do básico, né? Às vezes é bom dia, boa tarde, boa noite, nada mais do que isso, tá? E por último aí o pensamento, o planejamento, a tomada de decisão, né? São tomadas melhores quando executados cooperativamente, individualmente. De que forma tudo isso está? Então, você observar as diferentes interações já é o primeiro passo para você avaliar a cultura da sua empresa. Às vezes, você só avaliando isso aqui, você já percebe que a sua empresa está navegando para um lugar diferente daquele que você gostaria que ela estivesse navegando. Ela está indo para um lugar que talvez você esteja percebendo que não é para esse lugar que você quer que ela vá, tá? Então, veja como você observar, entre aspas, controlar do PDCA, né? Quando falamos em controlar aqui, não significa você estar ali cronometrando o que o funcionário está fazendo, mas sim você está observando como está acontecendo o desenvolvimento do trabalho dele, né? Como é que ele está operacionalizando tudo aquilo, como é que está sendo feito tudo aquilo, né? Se ele realmente está colaborando com o seu colega, se o seu colega está colaborando com ele, porque dentro da empresa, embora você tenha vários departamentos, todos eles trabalham de uma forma integrada, de uma forma única, né? Ninguém ali é dependente, ninguém ali é independente, ninguém ali é autônomo. É todo mundo trabalhando da mesma forma, todo mundo trabalhando com o mesmo sentido, tá? Depois nós temos rever os programas de incentivo ou a falta deles. Será que a minha empresa tem programas de incentivo? Que tipo de programas a minha empresa tem de incentivo? Quais são as alternativas que a empresa me dá para que eu tenha incentivo, para que eu me sinta motivado? Tá? O programa de incentivo dentro da empresa, ele faz com que os funcionários estejam motivados, porque você está trabalhando e você sabe que quando você chega num determinado patamar, você vai ter um incentivo tal, a empresa te paga, por exemplo, a faculdade, a empresa no dia do teu aniversário, ela te libera, você não precisa trabalhar, né? Apareceu uma ponte no feriado, né? A empresa emenda ou ela te libera para que você possa viajar. Tá? Você tem liberdade, por exemplo, para chegar um pouco mais tarde para resolver um problema pessoal, você pode sair um pouco mais cedo para resolver um determinado problema. Tá? Você pode usar algum equipamento dentro da empresa para fazer alguma coisa pessoal que você necessite. Tá? Então, todos esses incentivos, isso motiva o funcionário. Né? Então, a sua empresa, veja aí, a empresa que você trabalha, né? Ou a empresa que você está diagnosticando, né? Que uma das partes do diagnóstico é justamente você entender a cultura da empresa, porque não é só rotina de trabalho que atrapalha a empresa.
Tá? A cultura organizacional também pode atrapalhar a empresa. Às vezes, todos os processos, tá, estão funcionando redondo, não tem nada atrapalhando, digamos assim. Tá? Tá tudo funcionando que nem um reloginho. Mas você tem aí funcionários desqualificados, funcionários desmotivados, funcionários que não estão mais comprometidos, que não vestem a camisa, né? Que não aceitam a cultura da empresa, que vai contra a cultura da empresa. Tá? Então, isso vai atrapalhar em muito o desenvolvimento da empresa. Tá? Então, a segunda dica, né, que é rever os programas de incentivo, tá? De como avaliar a cultura organizacional de uma empresa, tem a ver com os mecanismos que você utiliza para motivar os seus colaboradores. A motivação é um aspecto crucial para a cultura de uma empresa. Por isso é interessante que você faça uma análise dos seus atuais programas de incentivo. E dessa forma, caso você ainda não tenha um, estude a possibilidade de desenvolver o quanto antes. Torne essa prática o mais pessoal possível. Leve em consideração os interesses, o estilo de vida, o hobby de cada funcionário e encontre maneiras de recompensá-lo com esses detalhes pessoais em mente. Por exemplo, se algum colaborador gosta de cozinhar, recompense seus esforços oferecendo a ele um mini curso ou um workshop de culinária. Profissionais que se sentem valorizados tendem a dar o melhor de si, contribuindo para a disseminação da cultura da empresa. Então, veja, são coisas simples que você pode fazer dentro da empresa, onde você vai motivar o funcionário. Então, necessariamente, como no nosso exemplo aqui, você não precisa motivar o funcionário na área realmente profissional que ele está fazendo, né? Às vezes você pode motivar ele muito mais, como por exemplo aqui, no hobby dele, né? Ah, ele gosta de cozinhar, então você vê lá um curso de culinária, um mini curso, um workshop, alguma coisa referente à culinária, você compra um livro de culinária, ou você dá para ele alguns apetrechos que ele pode usar na culinária, né? Um jogo de faca, alguma coisa nesse sentido, né? Ele vai ficar contente, ele vai se sentir valorizado por aquilo, ele vai se sentir motivado com aquilo, né? Você falar uma palavra também de recompensa, né? Olha, muito obrigado por aquilo que você fez, olha, você é muito importante para a empresa, nós estamos contentes com o seu trabalho, continue assim. Isso também motiva o funcionário, tá? Mas você não pode ficar só nas palavras, né? Porque isso não traz tanta recompensa. Motiva num determinado momento, claro, óbvio, tá? Mas você precisa ir um pouco além de tudo isso, né? Você precisa realmente fazer alguma coisa por esse funcionário, tá? Eu vejo empresas aí, por exemplo, que a cada 5, 10, 15 anos homenageiam os seus funcionários, né? Então, dá ele um final de semana, um final de semana, dá ele uma semana de folga, ou paga para ele um final de semana num determinado lugar, uma viagem, né? Paga uma passagem para algum lugar, dá um bônus em dinheiro para esse funcionário, tá? Então, tudo isso vai motivando o funcionário, né? Outras empresas, por exemplo, além de fazer tudo isso, faz, por exemplo, o Dia da Família, né? Então, é um dia onde você pode levar os seus familiares para conhecer o seu local, o seu ambiente de trabalho, para conhecer a empresa que você trabalha. E por que que isso é importante? Porque a família vai ficar vislumbrada com o local que você trabalha. Então, lá em casa, se você tiver um pensamento, estou pensando em trocar de empresa, pensando em trocar de emprego, né? A própria família vai dizer para você, não, mas pensa bem, você tem isso, você tem aquilo, você tem não sei o quê. Quer dizer, a família acaba se tornando um aliado da empresa, né? Agora, muitas das empresas não têm incentivos, quase que nenhum tipo de incentivo. Ou se tem, são incentivos assim muito irrelevantes, que não vão fazer uma grande diferença para o funcionário, né? Você tem lá um incentivo, mas você fala, nossa, esse incentivo e nada é a mesma coisa. Então, você nem liga para aquele incentivo, você nem dá bola para aquele incentivo que ela está te dando, tá? Por outro lado, outros incentivos podem, por exemplo, valorizar. Por exemplo, na Anhanguera, nós temos bolsa de estudo. Então, se eu quero fazer uma graduação, se eu quero fazer uma pós-graduação,
né? Eu tenho bolsa de estudo, tá? E essa bolsa de estudo, por exemplo, ela tem uma limitação, ok? No entanto, de acordo com o seu desenvolvimento dentro da empresa, se você é uma pessoa que falta pouco, se você é uma pessoa que não tem problemas, se você é uma pessoa que está com sua grade de cursos, né? Porque nós temos uma série de cursos para fazer a cada semestre, tá? Então, se você é uma pessoa que está sempre fazendo curso, está sempre se atualizando dentro da universidade UK, como é chamado para nós, né? A nossa relação de curso, então você consegue ter uma outra graduação, uma outra pós-graduação, tá? Eu, por exemplo, já consegui 4 cursos dentro da Anhanguera, tá? Então, de acordo com o seu desenvolvimento, tá? Então você também é recompensado por isso. E isso, claro, vai trazendo aí uma motivação, porque você está sempre aí se atualizando, tá? O terceiro ponto, né, não menos importante, fazer uma caminhada pela empresa, né? Tem dono de empresa, tem diretor, tem gerente, tem líder, tem aquele que é chefe, né? Coordenador, seja o que for, ele não faz uma caminhada pela empresa, né? Ele não vai perguntar, ele não vai ficar visualizando, ele não vai fazer observação para ver o que é que está acontecendo dentro da empresa. Ou seja, ele se fecha dentro da salinha, embora ele diga que a porta esteja sempre aberta, mas ele se fecha dentro da salinha dele, né? E pronto, acabou, e vamos tocando o barco, e vamos levando, ele não se preocupa em caminhar para a empresa, em olhar as coisas e tudo mais, tá? Então, quando você sai da sua toca e você caminha pela empresa, os funcionários vão perceber que você se preocupa com a empresa, que você está de olho na empresa, que você está de olho nas coisas que estão acontecendo, né? Então, nesse caminhar, o funcionário, muitas vezes, ele tem a oportunidade de mostrar alguma coisa. Puxa, o diretor está passando aqui, eu tenho a oportunidade de falar diretamente com ele, de dar uma ideia para ele, de dar uma sugestão para ele, tá? Então, você pode colher muitos frutos dessa forma, tá? Então, uma maneira de observar a cultura em sua organização é passeando por ela, atentando-se aos diferentes sinais. Então, por exemplo, como é o espaço alocado e distribuído entre os departamentos? Onde estão localizados os escritórios? Qual é o conteúdo postado em quadros de avisos e murais? Como os funcionários se organizam e dividem as suas tarefas? Como as áreas comuns são utilizadas? O que os colaboradores escrevem um para os outros? Como se relacionam? O que é dito nos e-mails e qual é o tom das mensagens? Formal, informal, agradável, hostil? Com que frequência os colaboradores se comunicam uns com os outros? Toda a comunicação é escrita ou as pessoas se comunicam verbalmente? Que tipo de interação você vê entre os funcionários? Essas são apenas algumas das perguntas a serem respondidas quando você for avaliar a sua cultura organizacional. Por isso é importante uma caminhada pela empresa periodicamente para observar a cultura em ação, tá? Então você tem aí uma série de perguntas que, claro, dependendo da empresa, dependendo da situação que você está vivendo, que você está passando, você pode mudar aqui ou acrescentar algum tipo de pergunta, perguntar alguma coisa muito mais específica. Mas você tem aqui uma ideia para entender como é que está a cultura dentro da sua empresa. E veja que a maior parte, a grande parte dessas perguntas se referem justamente a quem? Aos seus colaboradores, né? Porque, afinal de contas, são eles que estão aí fazendo com que a cultura seja uma cultura alegre, seja uma cultura motivada, seja uma cultura comprometida, uma cultura envolvida, tá? Então, isso é importantíssimo, tá? Depois, fazendo entrevistas com os colaboradores, né? Então, você conversar com o seu colaborador, não daquela forma empírica, né? Você não está fazendo ali nenhum questionamento policial, digamos assim, né? Não é nenhum inquérito policial, né? Ninguém praticou nenhum crime, mas você sentar, você conversar com o funcionário, você
montar um questionário e tranquilizá-lo sobre aquilo que você está perguntando, isso é importantíssimo, tá? Então, outra maneira de como avaliar a cultura organizacional de uma empresa é entrevistando os colaboradores. O objetivo é observar os comportamentos e os padrões de interação entre eles, assim como ouvir o que eles têm a dizer sobre a empresa. E pode ter certeza, funcionário tem muita coisa para te falar, tá? Como geralmente é difícil para as empresas, para as pessoas, colocar em palavras como é a cultura da empresa, você obterá maior sucesso na coleta de informações fazendo perguntas indiretas, né? Você não pode fazer pergunta direta porque você está induzindo a pessoa direta, né? Então, por exemplo, de 0 a 10, qual a chance de você indicar essa empresa para um amigo trabalhar? Né? Várias vezes você acha essa empresa, essa pergunta, quase que 100% em todos os questionários, né? De 0 a 10, qual a chance de você indicar esta empresa, de você indicar isso, de você indicar aquilo, tá? Como você descreveria essa empresa para um amigo que quer trabalhar aqui? Qual é a coisa que você mais gostaria de mudar na organização? O que você não mudaria de jeito nenhum na empresa? Qual é a sua característica favorita que está presente nesta empresa? Você acha que os líderes se comportam de acordo com os valores da empresa? Quais atividades lhe trazem satisfação, independente de você receber recompensas e reconhecimento? Qual parte do seu papel te inspira mais? Então, você tem aí várias perguntas, né, para fazer uma entrevista e você pode, né, alocar outras perguntas, criar outras perguntas, excluir alguma, mudar o texto dessas perguntas, de acordo com a empresa, de acordo com aquilo que você quer perguntar, tá? Eu poderia, por exemplo, aqui, né, dando um exemplo, eu poderia dizer assim, ó, de 0 a 10, qual a chance de você indicar um aluno de um outro curso para assistir à minha aula, a aula do professor José Roberto, por exemplo, né? Como é que você descreveria a aula do professor José Roberto para uma outra pessoa de um outro curso, né? Qual parte você gosta mais da aula? O que você não gosta? O que você não mudaria nada na aula? Mas o que você mudaria na aula? E assim sucessivamente, tá? Então, o professor também precisa ter a capacidade de ler aquilo, de interpretar, de verificar e falar, poxa vida, que legal, os alunos estão interessados, tá? Quer ver um outro ponto primordial? Né? Essa turma ela é pequena, tá? Essa turma ela tem, acho que 11 alunos, se não me falha a memória, né? 11 alunos, tá? Nós estamos em 6, então nós temos 50% aqui, tá? Tem dia que só tem 4 alunos. Então, por que essa aula de segunda-feira só tem 4 alunos de 11? Né? Por que eu só tenho basicamente 50% das pessoas na aula? Por incrível que pareça, eu já parei. Né? Isso é uma preocupação. Tá? Por que eu só tenho 50% de alunos? O que está acontecendo com os outros 50% dos outros alunos? E aí eu começo a parametrizar. Eu estou fazendo essa pesquisa e basicamente eu mesmo estou respondendo. Ah, deve ser por causa disso, deve ser por causa disso, é por causa desse item, é por causa desse item, é assim, assado, etc. e tal. Então, tem coisas que você consegue acertar, você sabe que você consegue acertar. Tem coisas que, embora você saiba, você não tem como acertar por uma série de acontecimentos que, infelizmente, te levam a que você não possa mudar uma determinada coisa ou fazer alguma coisa para que aquilo seja mudado, tá? Então, são coisas, né, são objetivos, são perguntas que vão te ajudar bastante a que você faça uma melhor, tá? E por último aqui, 6 dicas para que você possa melhorar aí a sua cultura organizacional. Então, de que forma eu posso melhorar a minha cultura organizacional? Primeiro, deixar a missão e os valores da empresa muito claro para os seus colaboradores, cultivando um ambiente onde as pessoas sabem por que fazem o que fazem. Né? Muitas vezes você chega na empresa, por que você faz isso? Ah, porque sim. Ela não sabe por que ela faz aquilo. Ela não sabe qual a importância que ela tem, qual a relevância que ela tem ali. Né? Mantenha os colaboradores atualizados sobre o que acontece
e em qual sentido os negócios estão indo. Isso faz com que todos se sintam parte de uma comunidade. O feedback é a transparência. Você dizer para o seu funcionário, olha, a empresa está nessa situação, é ali que a gente precisa chegar, nós precisamos da sua ajuda. Estipular metas e prazos para que levem em consideração o surgimento de outras necessidades ao longo do percurso. Garanta que entregará a tempo e não atrapalhará o andamento das atividades dos colegas que dependem de você. Então, se você tem metas, se você tem prazo, você precisa cumprir essas metas. Mas também você precisa ser honesto nessas metas e prazos. Não adianta eu colocar uma meta, um prazo curto, né? Também não adianta você dar um longo e todo dia você ficar cobrando essa pessoa. Né? Você fica colocando pressão em cima dessa pessoa. Então, isso não é correto. Se você deu um prazo, se você estipulou uma meta, então, deixe-o trabalhar. Quando se começar a chegar próximo da meta, ou 50% da meta, você pergunta como está. Ou você pode, a cada 30% ou 33% do prazo, você vai lá e se interage. Como é que está indo aí? Precisa de ajuda, alguma coisa, etc. Então, não. A pessoa está percebendo que deixou você trabalhar livremente, mas, por outro lado, ela está ali te monitorando. Tá? Comemore cada etapa de progresso. Ao fim de cada ciclo, é preciso comemorar cada conquista que ocorreu ao longo do projeto. Né? Então, festejar quando você atinge um determinado objetivo, quando você passa de cada etapa, também é muito gostoso, né? Valorizar o nosso trabalho, você se sente engrandecido. Equilibre a competitividade com o nível de trabalho, ou seja, se você deseja dinamizar e elevar a forma como sua organização compete, você tem que energizar e elevar a forma como sua equipe se comporta. Então, você equilibrar a competitividade, você fazer com que haja competitividade entre os funcionários de uma forma sadia, né? Não é aquela competitividade que você vai enaltecer um e vai deixar o outro ali triste, né? Rebaixar o outro. Não, de forma alguma. Mas a competitividade, isso leva, de uma forma sadia, isso leva a fazer com que a equipe cada vez mais se mexa, tá? E criar uma atmosfera casual e democrática, criando um ambiente mais aberto e propício para que os funcionários possam expressar as suas opiniões e também as suas ideias. Tá? Então, você está ali criando um ambiente saudável, de uma forma democrática, né? Um ambiente mais aberto, onde você tem a participação, tá? Isso vai fazer com que o funcionário se sinta parte da empresa, né? E ele se sentindo parte da empresa, ele vai ali expressar a sua opinião, vai expressar a sua ideia sem medo algum, ok?